Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Para quem está nos ouvindo pela internet, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação da Rádio Capela FM 105,9, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da mesma Rádio Capela e na agradável companhia do nosso querido Guilherme, do nosso querido Fábio e do não menos querido Marcos Melo. Hoje estamos desfalcados de alguns amigos que compõem o time e queremos enviar um abraço carinhoso a todos. Nosso querido José Irmão, saudades José Irmão, nosso querido João, a nossa querida Fátima, a nossa querida Sônia, e como temos feito semana a semana, estamos estudando capítulo a capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje daremos continuidade ao capítulo 16º, Não se pode servir a Deus e a Mamon, particularmente em uma mensagem assinada pelo espírito de Pascal. Quem foi Pascal, Guilherme? Precisamos pegar algumas informações a mais hoje. Ele foi várias coisas, né? Filósofo, matemático, mas o Guilherme vai nos dar mais informações. Pascal, é o mesmo Pascal. Esse Pascal da mensagem, a mensagem foi assinada em Genebra, 1860. E ele abandonou o corpo bem antes, dá uma olhadinha. Ele desencarnou em 1662. Isso, nasceu em 1623, se é ele mesmo, né? E desencarnou em 1662. Físico, matemático, filósofo, moralista e teólogo francês. Naquela época os intelectuais eram impressionantes, né? Eles eram caracterizados por várias virtudes, né? E eles tinham uma gama de conhecimento enorme, né? E ele tinha tanta virtude assim com 39 anos já, imagina, hein? Porque ele morreu com 39 anos. Impressionante, né? Eu com 39 anos estava brincando de carrinho no alpendre de casa. Praticamente, ainda. Né? Praticamente, é impressionante. O Castro Alves escreveu várias obras e algumas delas famosas, né? E com 24 anos ele abandonou o corpo, né? Eurípides Barçanufo, 38. Que ele morreu no auge da gripe espanhola em 1918. E o Pascal, eu não sei se ele fala que se ele vivia lá em Paris. Dá uma olhadinha aí, por favor, Guilherme. Não fala. Aonde ele nasceu? Deixa eu ver aqui. É que na época a França, particularmente Paris, era o centro cultural, né? Por muitos séculos, né? Foi o centro cultural. E eu me lembrei de um detalhe que é narrado
naquela obra Renúncia, e que em 1663, ele desencarnou em 1662. Em 1663 teve uma epidemia de varíola que dizimou muitas vidas lá em Paris e em outras cidades, né? Fala aí, Gui. Então, nasceu em Clermont-Ferrand e morreu em Paris. Então mas ele deve ter, tudo França, né? Então ele deve ter convivido muito lá naquele período. Mas o auge dessa epidemia de varíola, que é descrita e que é confirmada, né? Que tem relatos, né? Que é confirmada, é 1663. Muito bem. E então nós estamos estudando o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, e o capítulo que é baseado naquele ensinamento do mestre que não se pode servir a dois senhores, ou se agradará a um e prejudicará o outro, ou o contrário. Evidentemente que isso vale para as mais variadas situações da vida, como tivemos oportunidade de dizer. Se nós nos dedicamos mais à espiritualidade, evidentemente que nós vamos colocar a materialidade num segundo plano. Por exemplo, tem um pensamento que me norteou na minha carreira, que é lá na obra O Consolador, o nosso querido Emmanuel me norteou na minha carreira. Lógico que eu tenho muitas imperfeições, né? Mas eu procuro, pelo menos eu me esforço para agir dessa maneira. Então, que o nosso querido Emmanuel, ele diz para os médicos, de maneira geral, colocarem o ganho, o salário, o ganha-pão do dia a dia, né, o dinheiro na carreira médica, colocar esse ganho em segundo plano. Não é proibido você ganhar dinheiro com a medicina. É proibido? Não é proibido. Mas que nós devemos nos esforçar para colocar esse ganho em segundo plano. Então, colocar o interesse dos pacientes, o interesse, vamos dizer assim, da cultura e da prática médica em primeiro plano. E, evidentemente, que os profissionais que mais se destacam, que mais obtiveram prestígio, etc., etc., eles se tornaram brilhantes na sua área de atuação e, evidentemente, que naturalmente o ganho veio naturalmente, né? Porque as pessoas sentem confiança, sentem, como é que se diz, firmeza, né? No trato e no diagnóstico daquele profissional, e evidentemente que uma vai falando para outra, e continua sendo, por incrível que pareça, continua sendo a principal propaganda, né? Apesar da internet, apesar das múltiplas plataformas digitais, né? Eu acho o máximo, né? Pessoal, a gente usa essa expressão hoje, né? Plataformas digitais. E então, apesar disso tudo, essas propagandas, mesmo porque o CRM não permite propagandas, qualquer propaganda, né? Então tem muito critério para fazer propaganda na área de atuação médica, né? E então a propaganda continua sendo vamos dizer assim, o boca a boca, né? As indicações, né? E então eu estou dizendo nesse sentido, né? Então, se você coloca o dinheiro em primeiro plano, você acaba se tornando escravo do dinheiro e você acaba deixando a parte espiritual em segundo plano. Ou até a ética, muitas vezes, né? Ou até a ética, exatamente, a ética profissional e a ética de comportamento, né? A mesma coisa as outras áreas, né? O engenheiro, eu estou dando o exemplo da minha área, que é a minha área de atuação, mas o engenheiro, o advogado, o jornalista,
se o jornalista vai em busca do tráfico de influência, daquilo que ele pode obter de vantagens para si próprio, e coloca isso em primeiro plano, evidentemente que ele vai ter uma crise ética. E evidentemente que ele vai perder credibilidade, e o tempo vai se encarregar de colocá-lo em segundo plano. A mesma coisa o administrador, o bom administrador, o administrador que é imaturo e assim por diante, né? Então, acho que é interessante essa visão, porque é uma visão que é muito mais ampla do que parece, apesar de que é um ensinamento singelo, é um ensinamento simples. Essa sabedoria de Jesus é que é comovente. Não à toa que o nosso querido Augusto Cury, quando estudou Jesus mais profundamente, deixou de ser ateu e materialista e escreveu várias obras nesse sentido, né? Jesus, o homem mais inteligente, Jesus, o maior psicólogo, Jesus, não sei o quê, né? Não que ele escreveu o maior psicólogo, né? Porque parece que o maior psicólogo do mundo, o autor é outro. Mas ele escreve alguns livros tendo essa visão, né? Ou seja, ele traz para a sociedade, né, valores que foram revelados pelo Cristo, né? Para a nossa vida social, valores que já foram revelados pelo Cristo há 2000 anos, né? Então, por exemplo, quando a gente vê aquele livro, não é do Augusto Cury, mas tem um livro que chama O Monge e o Executivo. Sim, bem lembrado, O Monge e o Executivo. Então a gente vê lá... Dê o autor para nós, eu sempre esqueço o autor dele, Guilherme, por favor, O Monge e o Executivo. Então a gente vê ali, por exemplo, padrões de liderança, né, de comportamento, de estímulo, que são inerentes de espíritos nobres, né? Ou seja, a gente aplica na nossa carreira, na empresa, nada mais, ou seja, o sucesso nada mais é do que consequência da alma que se enobreceu também. Interessante, né? Achou? James Hunter. James Hunter, isso mesmo. É o caçador, James o caçador. E essa obra é brilhante, né? Porque ele era um executivo, aí ele larga tudo e vai para a vida monástica, onde ele aprende as lições imperecíveis de um comportamento adequado. E aí ele passa a dar aula para as pessoas que buscam aquele mosteiro, e ele vai ensinando o significado das virtudes. Então, por exemplo, tem um significado de paciência que eu acho maravilhoso, né? Que às vezes eu cito aqui, né? E nas nossas tribunas, vamos dizer assim, né? Que paciência significa autocontrole diante das adversidades. Olha só que interessante, né? É uma definição perfeita. Adianta ficar desesperado, né? Diante das tribulações ou das atribulações que a vida a todos nos alcança. Muito bem. E o Pascal, ele vem dar essa contribuição nesse capítulo. Nesse capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, porque esse capítulo, evidentemente, que se valoriza muito a parte da posse, do dinheiro, da materialidade. E eu acho que vale a pena ler essa mensagem dele. É uma mensagem relativamente curta, e a gente vai lendo e vai expressando os comentários. Quem quiser fazer o comentário, o Guilherme até gostaria de convidá-lo particularmente a fazer eventuais comentários, porque tem alguns detalhes aqui que me parece que lembra bastante a sua área de atuação. Então vamos lá. A verdadeira propriedade, Pascal enviou uma mensagem através de psicografia em Genebra no ano 1860. Ele diz assim: verdadeiramente o homem só possui como seu aquilo que pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e do que deixa ao partir, desfruta durante sua permanência na terra.
E aí, Marcos? Já dava- Gostaria de ouvir os seus comentários, porque eu assisti você ontem lá no Paulo de Tarso. É isso mesmo. E é como se ele tivesse aqui um usufruto, né? Ele está... Eu estava pensando nessa palavra, me faltou agora. Mas Posse. é isso, uma posse transitória. Ó, tá vendo? Telepatia, né? Tudo isso é emprestado, né? Por Deus. São propriedades de Deus. A matéria é propriedade de Deus também, né? Ele nos dá, olha, vá usando, mas faça bom uso, né? Porque, inclusive da inteligência, né? Aliás, então eu fiz esse comentário também, além das posses materiais, é coisa que nós não vamos levar nada, né? O que levamos de fato, até eu fiz uma brincadeira lá com uma mala, né? Com as nossas, o que você vai levar nessa mala voltando ela estará cheia do quê, né? Porque ela, na verdade, ela tem que voltar cheia de boas ações, a sua inteligência. Você tem que multiplicar aqueles ensinamentos que lhe foram concedidos, né, para o bem. E assim colocarmos dentro dessa mala e voltar com a nossa mala repleta. E Deus fala, poxa, você fez bom uso do que das oportunidades que eu te concedi. Você ajudou pessoas, você disseminou conhecimentos, enfim, né? Coisas boas. Matéria, nós não levamos nada, nem sequer o corpo, né, Marcelo? Nada. Adianta levar o cartão de crédito? Nada. Não adianta? Pois é. Você pega o cartão de crédito, coloca lá no terno do velório, lá do caixão, o que você acha? Pois é. Tem chance do Pedrão... E às vezes a pessoa assim, olha... Quando a gente encontrar com o Pedrão, né? Tem chance de ele dar E quebrar um a gente fica galinho. lembrando aquelas pessoas que estão... ou pensam que, vou desencarnar. Olha, você separa aquela roupa, aquela lá... Minha avó falava isso, né? Ela já tinha 90 e tantos anos. Então ela falava, aquele vestido verde, que era o que... Engraçado, né? Ou seja... As pessoas se preocupam com a aparência. Né? Né? A minha avó também, né? A roupa de gala dela era um bendito de um vestido verde. Pois é. E foi dessa maneira que uma médium vidente falou uma vez que ela estava do meu lado numa reunião lá no Paulo de Tarso. Uma reunião do Anel de Luz, Entendeu? O que vem comprovar, né? A veracidade, né? E a gente fica pensando, né? Vocês já viram uma exumação? Eu não vi nada, né? A médium que me falou tal e chamou atenção pela veracidade. E quem presenciou, quem já viu uma exumação de um corpo alguns anos depois, né, Marcelo? Que é necessário abrir o caixão, recolher os ossos, né? É uma coisa super desagradável. E quando você abre aquele caixão... Não ficou quase nada. Não ficou quase nada, assim, aquela roupa toda meio que apodrecida, num corpo totalmente decomposto, alguns corpos ainda, porque talvez por uso de alguma medicação, né, Marcelo, você pode até dar exalando um odor desagradável. Ainda depois de alguns anos, né? Mas normalmente são ossos, então o cara pega aquilo, uma pá, enfim, uma coisa super triste, né? E às vezes tem parentes que quer acompanhar e ver aquela situação, aquele corpo totalmente decomposto, aquela roupa bonita que pediram para colocar, tá ali ainda, vai ser jogada no lixo, né? Aquela vestimenta, e os ossos são separados num saco plástico e ficam lá dentro da urna, num cantinho, né? Aqueles restos que a pessoa tanto, né, pensou, eu quero a roupa, tudo, não levou, ficou aqui. E a alma e o espírito voltou. Agora, eu até fiz também, Marcelo, um comentário na exposição, que era como se fosse uma estalagem, né? Quando você chega numa estalagem, e está aqui, inclusive, esse exemplo, foi né? Muito legal, no Evangelho segundo o Espiritismo, se você chega numa estalagem com bastante dinheiro, você vai pedir estalagem é hotel. Um hotel, Você vai pedir um quarto, um ótimo quarto, um melhor, né? Longe do barulho, enfim, você vai pedir o melhor quarto. E você chega com uma quantidade razoável de dinheiro, você não é tão rico, mas tem alguma posse, você vai ter um quarto também, não tão bom quanto aquele, mas vai ter um quarto, né?
Agora, quem não chega com nada numa estalagem, vai entrar nessa pousada, nesse hotel? Não. Vai ficar no relento, às vezes, quando né? Ninguém não recebe. E é assim também no mundo espiritual, né? Qual é o valor que nós estamos levando? O que nós vamos ter? Que quarto nós vamos poder ficar quando voltarmos para a estalagem, né? Então mais ou menos esse paralelo, né? Se você não vai com nada de posse moral, né? Esse valor, essa riqueza, a riqueza moral. Você não vai com nenhuma, não que você vai ser deixado no relento, mas você vai ficar junto daqueles que estão no seu mesmo patamar de riqueza moral. Agora, se você está com riqueza moral, provavelmente o seu entorno vai ser com aqueles que também estão na mesma situação, né? E por aí vai, né? Vamos desenvolvendo esse tema. Me lembro de outras, mas aí... Qual que é a diferença entre posse e propriedade, então? Pois é, posse é transitória, né? E a propriedade é sua mesmo. De próprio, né? Você está tomando posse, mas muitas vezes você tem a posse, mas você não é o proprietário, né? Uhum. Eu acredito que seja isso. Então, posse está na sua mão, né? Está na minha mão. Mas vai sair. Está numa posse. Mas a propriedade então, não, está no meu nome. Quase tudo que a gente chama de propriedade aqui no planeta, na verdade não é, então, né? Pois é. No planeta... Aquela propriedade latifundiária, tal, aquilo lá é tudo emprestado. Tudo emprestado. Tudo transitório. Vai pertencer a você transitoriamente. Né? A posse da escritura da sua casa, a posse da escritura do seu apartamento, da sua fazenda, tudo transitório. E esse capítulo é um capítulo muito interessante, né, Marcelo? Até ele tem tantas passagens, tantas coisas lindas que sim. Zaqueu, a parábola do mal rico, né? A parábola dos talentos. A parábola dos talentos é praticamente um outro evangelho, né? Você pode considerar um outro evangelho. Belíssimo, né? Poderia encaixar aqui também a parábola do mordomo infiel. Do mordomo infiel. Ele não colocou, né? A parábola do mordomo infiel, o Kardec não colocou no evangelho, é verdade. É verdade. E a parábola dos talentos vem bem de encontro a isso, né? Sim. Porque o talento é exatamente o que Deus está nos confiando. O que eu vou fazer com que eu vou multiplicar, né? Vou fazer o bem com aquilo que ele me... Mas vamos deixar a parábola dos talentos um pouquinho mais adiante. Isso mesmo. Que aí a gente termina de destrinchar aqui o Pascal, né? Esse conceito do Pascal, que eu acho que é bem interessante. A verdadeira propriedade. Então, aí ele diz assim, né? Mas forçado que é o homem, forçado que é a abandonar tudo, tem apenas o usufruto e não a posse real. O que é, afinal, que ele possui? O que nós possuímos, então, afinal? Essa é uma boa pergunta. Olha só, aí a resposta é melhor ainda, né? A resposta que ele propõe é melhor ainda. Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. Ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Exato. Isso foi um aprendizado muito grande para mim, porque quando eu entrei na doutrina, eu valorizava mais assim, que a gente tinha que dar mais ênfase para as qualidades morais. E eu continuo achando isso. Mas eu não dava tanto valor, porque o conhecimento também é importante. Sim. A aquisição de conhecimento, a aquisição ou o desenvolvimento da inteligência, né? Porque isso tudo também é importante. O conhecimento não se perde. É propriedade. A cultura da inteligência também não se perde. Também não. Isso são vamos dizer assim, são qualidades do espírito. E então eu ficava mais focado assim nas qualidades morais. E não dava tanto valor para a parte intelectual. E a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Imagina, Marcelo, Jesus com aquelas saias curtas que os fariseus o colocavam. Colocava sinucas de bico, né? Se ele não tivesse inteligência. Se ele fosse só virtude moral,
né? Se ele fosse só bondade e características morais, ele não poderia... Os fariseus o teriam trucidado muito antes. O evangelho não teria tido o sucesso que teve. Não teria tido. Sem dúvida. E a gente observa isso agora, né? Com mais clareza agora. Então a inteligência é uma qualidade do anjo. Exatamente. Sim. Ela é uma qualidade, porque o ser inteligente, ele consegue mais, né? Ele abrange mais, ele alcança mais, ele faz mais. E a gente tem que buscar um equilíbrio, porque o problema é que muitas vezes a gente valoriza mais a parte da inteligência, a parte do conhecimento, e a gente não quer, e não queremos dividir, né? Nós queremos guardar para nós, para aproveitarmos. Nós observamos isso muito hoje em dia, principalmente na mídia, né? Na imprensa de maneira geral, porque informação para eles é muito valioso. E essa informação passa a ser uma moeda de troca. Sim. Passa a ser um negócio de estabelecer tráfico de influência, essa coisa toda, de se tirar proveito da situação. Eu falo nas preleções que inteligência sem as virtudes, né, morais, faz bomba atômica. Isso mesmo. E as virtudes morais sem inteligência dá doce para criança antes do almoço. Doce para criança antes do almoço, verdade. Fica com dó, coitadinho. Aí atrapalha o almoço, né? Bem lembrado. E a gente vê que o excesso de inteligência e conhecimento, né, se não tiver moral, traz orgulho, né? A pessoa se sente orgulhoso, o tal, né, prepotente, se não tiver moral, né? Então, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, essa somatória é que traz e o que leva. É o que traz e o que leva. E que ninguém tem o poder de lhe tirar. É o que servirá a ele no outro mundo, muito mais do que neste. Sem dúvida. Olha que interessante. Muito mais do que neste. Então, os conhecimentos, a inteligência e as virtudes morais, elas vão ter muito mais, vão ser muito mais valorizadas no mundo espiritual do que neste. E muitas vezes a gente quer buscar o prestígio, quer buscar, né, uma colocação, quer ser um emergente, né, como diz lá os nossos irmãos cariocas, que são os emergentes, que é prestígio aqui neste, né, que são situações transitórias. Dependerá dele ser mais rico em sua partida do que quando chegou, visto que do que tiver adquirido em bens morais resultará a sua posição futura. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem de acordo com o uso daquele país. Não carrega o que lhe será inútil. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, e fazei provisões de tudo o que poderá vos servir lá. Ou seja, eu particularmente não gostava de jogar aquele brinquedo War. Você lembra do War? Lembro. Eu particularmente não gostava. Eu brinquei poucas vezes lá, eu não via muita graça naquilo. Mas teve uma época que esse joguinho aí fazia muito sucesso. Talvez até hoje tem, né, Guilherme? É capaz que até hoje tem. Ou então deve ter uma versão do celular, alguma coisa assim. E lá é que eu soube que existia uma cidade chamada Vladivostok. Ou estado, né? Mas é uma cidade mesmo, né? Vladivostok é uma cidade. E eu achava o máximo, né? Vladivostok fica lá no extremo oriente, quase divisa com o Japão, né? E, evidentemente, na Rússia, evidentemente, frio pra caramba. Então, por exemplo, você vai passar as férias em Vladivostok. Aí você leva bermuda, óculos de sol, camiseta
e chinelo de pato, né? Chinelo, então aquele bico de pato para nadar, né? Pé de pato, né? Pé de pato, boia. Aí você chega lá no aeroporto de Vladivostok e a temperatura média é 20 graus negativos. Então, quer dizer, quando a gente vai pro mundo espiritual, quer dizer, quando a gente vai para um país, então você tem que saber qual é a cultura, a mala que você vai fazer, etc. Você se prepara para isso. Sem dúvida. Ou você vai para uma festa onde o traje era fino, você chega de esporte, aí você olha e fala, meu Deus, né? O que eu estou fazendo aqui? Totalmente fora do contexto. Então, quer dizer, aí a mesma coisa, se nós pautarmos a nossa vida tendo isso em mente, que quando lá chegarmos, lá no mundo espiritual chegarmos, o que vai ser positivo para nós são as virtudes morais e os conhecimentos, então aí as coisas ficam mais fáceis. Sem dúvida. E aqui, bom, bem como o Pascal, né, escreve, nós chegamos aqui trazendo alguma coisa. Então já nascemos com uma inteligência, né, já adquirida em vidas anteriores, né? Então isso tem que ser melhorado, né? Tem que ser aquela coisa do talento, né? Tem que ser multiplicado. Nós vamos fazer uma pausa musical e em seguida vamos dar continuidade na segunda parte dessa mensagem, que ela é mais profunda do que parece. Vamos lá, Guilherme? Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 16º, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, falávamos agora há pouco da mensagem assinada pelo espírito de Pascal, o antigo físico, matemático, filósofo, teólogo, que desencarnou em Paris em 1662. E 200 anos depois ele veio nos trazer essa contribuição valiosa através não só desta mensagem, como de outras, né? Tem outras mensagens que é por ele assinada. E ele está dizendo sobre a verdadeira propriedade. E ele dizia que o que nos é útil quando chegamos no mundo espiritual é nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma, ou seja, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E ele continua: ao viajante que chega a uma estalagem, que é aquele exemplo que você deu, né, Marcos? É verdade. É dado um bom alojamento, se puder pagar. Àquele que tem pouca coisa, é dado um pior alojamento. Quanto àquele que nada tem, é deixado ao relento. Assim acontece ao homem quando chega no mundo dos espíritos. O lugar para onde irá depende de suas posses. Mas não é com ouro que pode pagar. Então aquele negócio de entregar o cartão de crédito pro Pedrão não vai rolar. Não vai rolar. Ninguém irá perguntar-lhe: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Mas pergunta: o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem o valor de seus títulos, mas sim a soma das virtudes. Que coisa. Olha só, então nem o valor dos bens será computado e nem o dos nossos títulos, né? Porque tem pessoas que você vai conversar e aí, se você fala: ô fulano, tudo bem? Aí ele fala: não, fulano não, né? Eu sou doutor honoris causa disso, sou doutor honoris causa daquilo, tenho toda uma ficha e tal. Então, para você falar comigo, você tem que agendar, marcar uma reunião, colocar terno, gravata, né? Aí nós perguntamos, né? Lá no mundo espiritual, o que isso significa? Pois é. E lá na obra Nosso Lar, eu me recordo que o
o André Luiz conversando lá com o Lísias, conversando com o irmão Clarencio. Em um dos capítulos, que eu não vou me lembrar qual é, ele diz que os títulos que nós temos aqui na Terra, eles ficam num arquivo lá no mundo espiritual. Eles vão para o arquivo. E nós sabemos também que tem muitos títulos que foram obtidos de maneira irregular, Sim. de maneira falsificada. Então quer dizer que tem menos valor ainda, né? Ou melhor, é desprovido de valor. Sem dúvida. Meritíssimo. Exatamente. Sua santidade. No filme tem uma cena, no filme, né, não no livro. Sim, no filme Nosso Lar. Que é uma interpretação do diretor, né? Ele traduz essa mensagem da seguinte maneira: o André Luiz, que era médico, né, no mundo material, se via com o prestígio de médico ainda no plano espiritual, e ele queria atuar como médico, né, na hora de trabalhar. Ele não queria atuar como uma outra função que talvez ele não sentisse que tivesse o mesmo mérito. Não era digno de... E ele, num momento de folga, né, no momento que ele teve oportunidade, a enfermeira saiu e tinha uma paciente, ele foi para examinar essa paciente, né, no filme. E aí aconteceu que a atmosfera psíquica dele, as emanações fluídicas dele, que não eram condizentes com um equilíbrio espiritual, invadiram a paciente e o estado dela piorou, né? E aí a enfermeira chega, né? Ela chega e fala para ele: o que você está fazendo? Ele fala assim: não, eu sou médico. Ela falou assim: não, mas aqui a medicina é do espírito, é diferente, né? Isso tem muito significado. Ou seja, o título dele ali e o conhecimento Narcisa, material... Né? Acho que é a Narcisa. Era ela mesma. A enfermeira Narcisa. Que eu fico cansado só de imaginar o tanto que aquela mulher trabalhava, né, na descrição do livro. Vocês estavam falando agora há pouco tempo de justamente o que a gente vai usar do outro lado ali. São questões morais e tal, coisas que a gente aprende, que a gente carrega, e não posses. Mas o conhecimento é algo que a gente leva. Sim. Mas André Luiz levou o conhecimento da medicina da Terra para lá e não funcionou. Aquela medicina, né? O que talvez ele poderia ter aprendido mais e levado, e seria mais útil lá, é a humildade de saber que ali não funciona e que ele teria que aprender, né? Aqui era o suficiente. Mas lá não. E eu costumo falar assim: as pessoas falam assim: ah, mas a matemática que eu aprendi aqui é meu patrimônio, eu não perco mais. Eu falo: perde sim. Você vai reencarnar, você não vai lembrar mais da matemática que você aprendeu na vida passada. E aí você vai voltar na outra vida para o plano espiritual e você não vai lembrar várias vidas para trás, porque você ainda está obscurecido pelas suas paixões, pelos seus vícios, e você não tem acesso, né, muito lá atrás. Então aquela matemática que você aprendeu lá atrás, meu filho, já era. Verdadeiro conhecimento, né, Guilherme? Esse é um bom exemplo que você falou. É a genialidade, é o conhecimento de vida, né? É a experiência espiritual, é a sabedoria. Exatamente. É a sabedoria. E André, só lembrando, André Luiz, o que ele fez, né? Naquele momento não, durante aquele período, ele limpou o chão. Não foi isso, aí essa passagem que o nosso querido Fábio contou foi anterior. Anterior. Foi anterior. Aí depois, no desenvolvimento do conhecimento, no desenvolvimento das virtudes morais que ele foi desenvolvendo ao longo lá da estadia dele na colônia Nosso Lar, aí tem um determinado momento que ele vai para as câmaras de retificação. Isso, as câmaras de... Muito bem, verdade, isso mesmo. Aí ele ficou a sós com um paciente que havia recém-chegado, tendo sido resgatado, né, das regiões inferiores, das zonas inferiores, e era um paciente que estava numa situação bem precária. E num determinado momento, esse paciente, ele acabou expelindo vibrações, vamos dizer assim, deletérias, e de acordo com a matéria que é em outra essência lá no mundo espiritual, e
e acabou vomitando, né? Vomitando, entre aspas, essa matéria. E, evidentemente, que o chão lá da colônia Nosso Lar ficou sujo. E o André Luiz olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém para limpar aquela sujeirada, né? Entre aspas, né? E aí ele não teve dúvidas, né? Ele lançou mão do material adequado para fazer a limpeza. E é um momento emocionante. Esse momento é emocionante, é muito marcante, né? Porque eu vou às lágrimas quando eu penso, sabe, nisso. Porque ele mesmo, ele diz assim depois: e o antigo médico, reconhecido de outrora, reiniciava suas funções no mundo espiritual, exercendo a humilde tarefa de um faxineiro. Pois é. Entendeu? E aí ele foi compreendendo, né? Ele foi compreendendo o valor, o valor do trabalho, de ocupar as horas de maneira útil, né? Quantas horas que nós desperdiçamos no nosso dia a dia, né? Muito bom. A gente faz as coisas, Marcelo, pensando que o que a gente faz é para os outros, né? Exato. Mas na verdade tudo que a gente faz é para nós mesmos. É para nós. Que nem esse programa de rádio que nós estamos Agora, eu não sei se é para nós ou se é contra nós, né? Que muitas vezes nós fazemos contra nós, né? Exatamente. É o bem para nós ou o mal para nós, mas sempre para nós. Por exemplo, esse programa de rádio, né, que nós estamos fazendo aqui, eu poderia pensar assim: puxa, eu vou lá para propagar o espiritismo, né? Vou fazer uma caridade, vou passar para os outros, né? Aquilo que eu estou aprendendo, mas nada disso. Enquanto eu estou aqui, eu estou ruminando, eu estou meditando, eu estou introspectando, né? E estou atingindo zonas mais nobres do meu cérebro, né? E estou me transformando devagarzinho como água mole em pedra dura. E isso é uma até citando isso, o Fábio, de terça-feira, temos lá uma turma, né, do primeiro aprendiz, inclusive, que estou dividindo a sala, eu, Domingos, que é o meu parceiro esse ano, e a Maria do Carmo, a esposa do Domingos, também está nos ajudando. E na aula inaugural, eu falei assim para o pessoal: a diferença entre eu aqui na frente e vocês aí, é uma pessoa que tem uma cara de pau, está falando, mas que eu estou aqui me colocando para vocês um assunto, mas eu não estou ensinando, na verdade eu estou aprendendo. Porque para preparar uma aula, eu vou lá, leio, aprendo de novo, leio novamente, né? E depois eu projeto aqui, né? Então, e vou falando o que eu coloquei na apresentação. Mas o bem é meu, porque eu estou aprendendo. E espero que eles estejam aprendendo junto com a gente. Quer dizer, está todo mundo aprendendo ali, naquele momento. E é bem o que você falou. Acho que a gente aprende primeiro, aprende para nós estamos fazendo isso, mas acho que é o bem. Involuntariamente até, a gente não visa isso. Mas acho que estamos melhorando dia a dia, a partir do momento que a gente começa a se preparar. E eu penso assim também, Marcos: se eu for com uma mão na frente, como diz lá em Minas, né, e a outra atrás, cair de paraquedas em São Paulo, com uma mão na frente e outra atrás, o que vai me salvar, né? Lá, a minha experiência, a minha capacidade de interagir ali, minha capacidade de buscar soluções, de resiliência, de esforço, de buscar alternativas, de buscar solução, de buscar meios, né? Então essas qualidades minhas vão fazer a diferença nessa hora. E quando a gente vai para o plano espiritual, da mesma forma, né, com uma mão na frente e outra atrás, é a mesma coisa. A gente está em meio a uma nova sociedade, que é
que é de acordo com aqueles padrões morais que você tem, né, intelectuais que você tem, ou seja, você vai estar onde você se afiniza, né, e você com uma mão na frente, com a outra atrás, lá você vai sobreviver com o quê? Com a sua bagagem, né, com a sua bagagem intelectual, com seus conhecimentos, com a sua moral, né. Então é isso, é mais ou menos a mesma coisa, só uma comparação. Então, continuando aqui a colocação do nosso querido espírito Pascal, ele diz, né, que quando a gente chega lá no mundo espiritual, ninguém irá perguntar para nós quanto tinhas na terra, que posição ocupavas, eras príncipe ou operário, mas pergunta, o que trazes? Não será computado nem o valor de seus bens, nem o de seus títulos, mas sim a soma de suas virtudes. Portanto, é desse modo que o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Né? Nós temos que nos recordar que quando Kardec escreveu, ainda havia, até hoje tem estados que têm monarquia constitucional, monarquia parlamentarista. Então, na época era mais frequente. Então o operário pode ser mais rico do que o príncipe. O operário pode estar numa situação muito mais favorável do que o príncipe. Em vão alegará o homem, inutilmente alegará o homem que antes de sua partida pagou sua entrada no outro mundo com ouro, pois terá como resposta: os lugares daqui não são comprados, são obtidos pelo bem que se fez. Com a moeda terrestre pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo é pago com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai aos primeiros lugares onde todas as felicidades te esperam. És pobre delas? Vai para os últimos lugares, onde serás tratado de acordo com as tuas posses. Que coisa, né? Você vê tão simples e tão profundo, né? E tem aquela passagem, acho que do mal rico, né? Aquele que vive na riqueza, e Lázaro parece que sobrevive das migalhas do que ele come. Aí, né, bem lembrado, dá para você fazer a analogia do operário e do príncipe. E aí os dois vão para o mundo espiritual. Aí cita aqui nessa passagem que Lázaro está nos braços de Abraão, né? E aí o rico pergunta, mas por que Lázaro está aí? Eu estou aqui, eu estou, como é que se diz? No fogo, eu estou ardendo, né? Está no calor, enfim. Mande Lázaro aqui, que ele põe a mão, até poderíamos ler, eu acho que nem sei onde é que está, mas que ponha a mão na água e põe meus lábios para refrescar-me. Então ele não entendia o porquê aquele que comia migalhas estava numa posição melhor que ele estava por último aí, como diz Pascal, né? Essa passagem é muito legal. E muito tem uma outra também da rainha, você se lembra? Também é da rainha. Que ela que saía de madrugada com a filhinha dela e ela ia na casa dos pobres para levar essa era uma coisas. duquesa. Essa era uma duquesa. Essa é do capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Isso. Nós vimos essa algumas semanas atrás. Tem a da Mas rainha aí, que mas desencarnou, é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. Não é nem mensagem psicografada, né? O próprio Kardec que escreve. Acho que ele tinha conhecimento de uma senhora da aristocracia que fazia isso, então ele mesmo bolou. Isso. Ou então pode ser que eu esteja me enganado e seja uma mensagem psicografada. Mas, enfim, de qualquer maneira... E tem a da rainha também que desencarnou, ela foi ao mundo espiritual, achava que lá ela continuaria sendo a rainha, né? Que ela esse do meu reino não é deste mundo, né? Que é o capítulo 2, né? Que ela viu pessoas bem mais simples, mais humildes, que ela considerava desprezíveis, em situações muito mais favoráveis do que a dela. Você vê que tudo se entrelaça. Tudo se entrelaça. É por isso que o Evangelho de Jesus é sensacional. Um está tudo ligado com o outro.
Então, eu acho que vale a pena essa leitura que o Marcos sugeriu, que se encontra lá nas anotações do evangelista Lucas, no capítulo 16. Tem algumas parábolas que só tem em Lucas. É mesmo. É impressionante, né? Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo, só em Lucas. Se não me engano, do bom samaritano também, viu? A Zaqueu, né? A Zaqueu aqui também é de Lucas, eu não sei se está em outro, mas está citando Lucas, a Jesus na casa de Zaqueu. É que no programa passado nós falamos do Zaqueu, sim, entendeu? Não, perfeito. Aqui também, só citando que Lucas também cita essa passagem, né? E somente Lucas. Talvez com as conversas que ele teve com João. Não, para bom entendedor, minha palavra basta, né? Quando a gente fala só tem em Lucas, fala assim, só tem em Paulo de Tarso. Sim, era discípulo de Paulo. O material foi fornecido por Paulo a Lucas. Pois não, Guilherme? E eu estava vendo aqui, olha, são 11 parábolas que são encontradas em Lucas que não são encontradas nos outros evangelhos. Ou seja, o homem Tem a descrição, hein? Os 2 devedores, o bom samaritano, o amigo importunador, o rico insensato, a figueira estéril, a moeda de prata perdida, o filho pródigo, o administrador injusto, o rico e Lázaro, o juiz injusto, o fariseu e o cobrador de impostos. Legal, então. É o filho pródigo, foi o que eu falei. Filho pródigo, nossa, muito famoso. Então, a parábola do mal rico, né? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho e que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um mendigo chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de chagas, que desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhe dava nada e os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que esse mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Sensacional, né? Foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Quanta informação tem nessa frase tão figurada, né? O rico também morreu e foi sepultado no inferno. Também figurado. Também figurado. E quando estava nos tormentos, levou os olhos ao alto e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. E gritando disse estas palavras: Meu pai, referindo-se a Abraão, meu pai, tende piedade de mim e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para refrescar minha língua, pois sofro extremos tormentos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos do que recebestes vossos bens, de que recebestes vossos bens em vida, e que Lázaro somente recebeu males. Por isso está agora na consolação e vós nos tormentos. E além disso, está firmado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que aqueles que querem passar daqui para onde estáis, não o podem, como não se pode passar daí para cá. O rico lhe disse: Eu vos suplico que o mandeis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes dê testemunho, para que eles também não venham para este lugar de tormentos. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Mas o rico respondeu: Meu pai, se algum dos mortos for encontrá-los, farão penitência. Abraão lhe respondeu: Se eles não ouvem nem a Moisés, nem aos profetas, não acreditarão em mais nada, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que algum dos mortos apareça, se materialize, né? Vamos dizer assim. Nem assim acreditarão. Nem assim acreditarão. Então, quer dizer, né, é bem lembrado mesmo, né, que essa, né, a colocação que o Pascal faz, né, que o operário muitas vezes está numa situação superior à situação do príncipe, e essa passagem do Lázaro rico, né? E do mal rico.
Pois não, Fabinho, gostaria de ouvi-lo, Guilherme, Marcos. Eu achei interessante, Marcelo, que falou aí que a recompensa desse senhor que se vestia de púrpura já foi dada para ele. Então, a pessoa, quando ela... E ele fez mau uso, né, dos bens terrenos que lhe foi concedido. Sim. A parábola dos talentos. Então, olha só que interessante, um parágrafo que eu peguei aqui, ó. Por cúmulo de cegueira, frequentemente se encontram pessoas escravizadas a penosos trabalhos, pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito. Então é assim, a pessoa trabalha e ela... Mas na verdade o âmago dela, a essência dela, está buscando benefício, resultado só para ela. De tudo isso que ela faz. Né? E aí ela ainda quer se vangloriar de viver numa existência de sacrifício e mérito. Então a recompensa que essa pessoa tem já está dada. É o dinheiro dela. É o dinheiro dela. Então eu lembrei, quando você leu esse rico, né, que se vestia de púrpura, ou seja, e Abraão falou para ele assim, a sua recompensa você já teve, né? A sua púrpura você já teve. O perigo disso acontecer com a gente, né? E numa fase da minha vida isso já aconteceu comigo também. Por isso que hoje marca muito para mim, né? De falar assim, puxa, a minha vida é de sacrifício e é de mérito. Mas eu não sabia naquela época que eu estava fazendo aquilo só para mim, né? Que era uma busca que poderia ser melhor, né? Poderia ser mais altruísta, mas ela era mais egoísta, estava um pouquinho para o outro lado ainda. Uma fase, graças a Deus, já superada. Mas a parábola dos talentos, que também tem tudo a ver, esse capítulo aqui ele é belíssimo nesse sentido, né? E ela começa assim, eu não vamos nem ler ela inteira, mas assim... Não, vamos lê-la inteira, Pode sim. ser? Só que eu acho que valeria a pena nós fazermos mais uma pausa. Uhum. E aí a gente entra e destrincha. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, 9 de março de 2018. Estamos ao vivo aqui, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. E estamos estudando o capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Muito bem. Agora nós vamos dar início a outras reflexões que, como o Evangelho é um poema de permanente vanguarda, nós aprendemos muito com cada ensinamento do mestre e, em particular, a parábola dos talentos é de uma riqueza de reflexões que vale a pena nós tentarmos destrinchá-la. Então nós vamos encontrar a parábola dos talentos lá nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30, né? 14 a 30. Muito bem. Diz o mestre: o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 talentos ao outro, e 1 talento a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido 5 talentos, foi-se embora. Negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1,
cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou seus servidores para que lhes prestassem contas, E aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhe outros 5, dizendo-lhe: Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos, e tendes aqui mais outros 5 que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos também veio se apresentar e disse: Senhor, vós me colocastes 2 talentos nas mãos. Tendes aqui mais outros 2 que ganhei. E o amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo de vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois exigente, que ceifais onde não semeastes, e que colheis onde não haveis semeado. Porque eu vos temia, fui esconder vosso dinheiro na terra. Eis aqui, eu vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu-lhe: Servo mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde não espalhei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que em meu retorno retirasse com juros o que me pertencia. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o àquele que tem 10 talentos, pois dar-se-á a todos que têm, e terão em abundância. Mas àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Meu Deus, hein? A primeira compreensão, a primeira vista, né, Marcelo, como você sempre fala, parece ser uma história nossa, né? Que homem duro esse, que né? Que homem duro, exatamente. É porque tem muita simbologia muita por trás, simbologia. Né? Até o talento e muita aqui psicologia. Que muitos confundem o talento aqui como o talento mesmo, que o Senhor está nos dando, aquele talento. Mas aqui, o talento aqui é uma moeda, né? Exatamente. É um valor. Aqui é um valor. Então é uma matéria, como se fosse material. Evidente que isso aqui é uma parábola que nos remete às reflexões, a outras esferas, né? Que esses bens aqui eram bens imateriais, né? Que o Senhor está nos ensinando, né? E a poesia que está por trás, né? Que você vê, o Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora de seu país, né? Ou seja, é o pretexto que Jesus coloca. Quando nós temos a oportunidade de reencarnar, de nascer de novo, é uma oportunidade que Deus está dando para nós. E Ele conhece a nossa capacidade. E essa capacidade, ela tem que ser multiplicada, ela tem que ser ampliada, a gente não pode se acomodar. Tem que fazer bom uso. Exatamente. Aí quando nós desencarnarmos, ou seja, quando o Senhor volta da viagem longa, né, que é a analogia, né, a poesia, né, que ele coloca, né, que Jesus coloca ao contar essa história. Então, quando nós desencarnamos, aí nós vamos mostrar as moedinhas nossas. Então,
Ele deu 5 talentos para nós, Ele nos deu a oportunidade da vida, Ele nos deu a oportunidade de renascermos numa família com tais características, para desenvolvermos tais virtudes. A lã da ovelha, a sombra da árvore. Como é que é? A lã da ovelha, a sombra da árvore. A lã da ovelha, a sombra da árvore, exatamente. E todas essas capacidades que nos foram dadas, cabe a nós multiplicá-las. Cabe a nós fazermos a diferença. Cabe a nós não frustrarmos as expectativas alheias dos nossos irmãos de caminhada. Sem dúvida. E a responsabilidade dos 3 era a mesma. Sim. Era a mesma, exatamente a mesma. Evidente que um recebeu mais do que o outro, mas aquele que recebeu pouco, ele tinha a mesma responsabilidade daquele que recebeu muito, né? E teria que ter multiplicado aquele pouco que ele recebeu, mesmo que fosse, porque aqui diz, segundo a sua capacidade, né? Segundo a sua capacidade. Não houve injustiça, de maneira alguma. De maneira alguma, do Senhor, né? Ou seja, ele deu quanto ele tinha capacidade de receber, só que ele tinha também que tratar aquele bem, né? Como se diz, multiplicar, né? Fazer aquele bem expandir. Pois não, Fabinho, fica à vontade. Eu tive um exemplo, né, de uma pessoa que eu me espelhei muito enquanto eu aprendi o Espiritismo, né, que eu sempre falo dele aqui, o Jomar. E ele é uma dessas pessoas que eu vejo nessa parábola aqui. De Divino Texas, né? Divinópolis, né? Exatamente. Ele é uma dessas pessoas que eu vejo que ele tem uma certa capacidade e que ele adquiriu o talento por causa dessa capacidade dele, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Ele tem uma capacidade de cativar muito grande, né? Então, ele chega, disse alguém, laços fortes criou. Inclusive, o laço que criou comigo é muito forte até hoje. Então, ele tem uma capacidade de ensinar, de expor, sabe, de invadir a pessoa com aquilo que ele quer transpassar, né? E ele... Tanto é que ele chegou ao seu coração. Chegou ao meu coração e não sairá mais. Então ele, por exemplo, eu lembro que ele queria estudar um livro da Joana de Ângeles, que chama Estudos Espíritas. É um livro pequenininho, mas de um vocabulário muito difícil. E... Tem que ler com o dicionário do lado. Tem que estudar cada capítulozinho daquele. Então, como ele queria estudar o livro, o que ele faz? Ele chama as pessoas para estudar com ele. Entendeu? Ele não estuda sozinho. Legal. Ele chama as pessoas para estudar com ele e o grupo começa com 10 e termina com 20. Nossa, entendeu? Legal. E cada estudo... Pode me chamar que eu estudo com você. E cada estudo é uma viagem da alma. Entendeu? Porque os comentários dele, as instigações que ele faz ali na hora, as perguntas, as vivências que ele traz são maravilhosas. Então eu acho isso fantástico. Então ele aprendeu, ou seja, ele teve o recurso na mão, o talento, que é o livro, mas ele multiplicou. Ele não pegou sozinho, ele passou para todo mundo. Exatamente. E fez todo mundo gostar daquilo, né? Então é um convite para nós, né? Observarmos quais são os talentos que estão em nossas mãos. Tem uma das passagens aqui, um dos itens, que diz, no final dele, eu vou até procurar, que diz exatamente isso, de você disseminar os seus conhecimentos, né? As suas qualidades, disseminar o bem. Isso você também tem essa responsabilidade, né? Interessante, eu vou até procurar aqui depois, até eu leio para vocês. Eu não sei se é 11, Emprego da Fortuna, eu acho que é isso. Mas é bem isso. Interessante, né? que ele dava curso de Esperanto, que ele aprendeu sozinho. Ou seja, recebeu o talento, mas ele dava curso gratuito de Esperanto. Ele dava curso de técnicas de apresentação para multiplicando os bens que espírita. Exatamente. Tudo é iniciativa. Esse seu amigo de Divino Texas? Jomar? Tudo assim de espontânea vontade, né? E hoje ele é um estudioso de ética, né? Ele tem mestrado, outras pós-graduações em ética. E ele escreveu um livro que chama A Ética de Jesus, com um grupo dele.
Emprego da Fortuna, Marcelo, você gostaria de ler essa parte? Não, eu acho que antes a gente poderia sim, destrinchar um pouquinho mais claro. aqui a parábola dos talentos, que, meu Deus, né, ela nos dá muitas reflexões. Sim. E eu estava me recordando agora que a reencarnação é uma oportunidade, né? É um talento que nos é concedido. E é um talento enorme. Acho que é o maior dos, né? Enorme, Agora. exatamente. E eu me recordo que quando eu fico sabendo que alguém da nossa convivência, ou mesmo as pacientes que eu atendo, né, que chegam, olha, eu tô grávida, né? E algumas vão fazer o pré-natal comigo, outras vão fazer o pré-natal com outros colegas, né? E eu sempre parabenizo, né? Parabenizo a paciente e digo que maravilha, Deus tem tanta confiança em você e no seu marido que está enviando uma alma para você educar. Seus cuidados. Uma alma aos seus cuidados. Muito bom, muito bom. E eu percebo, né, que quando eu falo isso, mesmo quando é mensagem pelo WhatsApp e tal, né, que as pessoas ficam estimuladas, ficam motivadas e mesmo emocionadas. Lamentavelmente, algumas engravidam e a gravidez se mostra com um filho que vai nascer com algumas imperfeições. A mais clássica delas é a síndrome de Down. E todos sabemos que os casais que cuidam de uma criança com síndrome de Down é como se tivesse que cuidar de gêmeos. Vocês talvez já tenham tido conhecimento de amigos, conhecidos que têm crianças, que são pais de crianças com a síndrome de Down e podemos acompanhar, né, o esforço permanente que esses pais devem fazer para cuidar daquele filho. Cuidar de gêmeos que nunca vão envelhecer, né? Vão ser eternas crianças para sempre, né? Porque a depender do nível, Sim. Embora os anos passem, são eternas crianças, né? Sim. Que dão trabalho como criança mesmo. Sim, né? sim. Inclusive, uma das grandes preocupações dos pais é, ao se aproximar a velhice, a hora da morte, é como deixar. Então, normalmente se escolhe um tutor na família para deixar e não é simples, né? Exatamente. Bem lembrado, né, Guilherme? Devido às dificuldades, né? Tanto é que hoje tem até lei, né, para beneficiá-los, né, para favorecer as empresas de contratarem esses nossos irmãos portadores da síndrome de Down e de outras imperfeições, né? Não é só a síndrome de Down. É mesmo. Mas o trabalho é um trabalho assim dobrado, porque a criança, mesmo em tenra idade, ela tem que ser muito estimulada. Porque sendo muito estimulada, então o cérebro vai fazendo as conexões e você tem condições, e a criança com síndrome de Down acaba tendo um desenvolvimento mais adequado, neurológico, e esse desenvolvimento neurológico mais adequado permite que ela tenha uma vida de relação próxima da normalidade, pelo menos. Só que tem que levar na natação, tem fisioterapia, tem terapia ocupacional, ou seja, o dia dessas crianças é preenchido desde tenra idade quase que o tempo todo. Quase que o tempo todo. Imaginem vocês o esforço que os pais devem fazer. Né? Ou seja, é praticamente como dedicação total e como se estivesse cuidando, né? A mãe que cuida de gêmeos, né? Dá de mamar para um, depois tem que dar para outro e assim vai, né? De trigêmeos, então, é uma situação mais intensa. E então, quando uma mãe dessa, os exames chegam e mostram, né, que infelizmente vai nascer uma criança com síndrome de Down, e nem sempre é possível fazer o diagnóstico, que nem sempre
diagnóstico acerta. Nem sempre o ultrassom mostra sinais que fazem, que sugerem que o exame do cariótipo tem que ser feito, etc, etc. E mesmo com o desenvolvimento que há nos dias de hoje, às vezes o diagnóstico é feito ao nascimento. Poxa. Então, ao nascimento é que a mãe e o pai tomam conhecimento e vão ter que arregaçar as mangas e, né, e vamos dizer assim, se esforçar para educar aquela criança. É. Mas aí eu fico pensando que os pais que recebem uma criança com essas características, eu os invejo. Porque a confiança de Deus é dobrada nesses pais. Sim. Né? É. E nós que muitas vezes reclamamos, né? Não, porque isso, porque a vida é difícil, não sei o quê. Nós somos portadores de filhos perfeitos. É. E esses podem estar recebendo os 5 talentos. Esses podem estar recebendo 5 talentos. E a grande maioria, inclusive pais que têm muito mais dificuldades econômicas, né? Acabam superando. Sim. E desenvolvem tamanho amor por aquele, como diz o início, por aquela vida que lhe foi concedida. A cada um conforme a sua capacidade. Então é muito a parábola dos talentos, ela nos traz muitas reflexões, né? Muitas. E por isso que eu gosto muito quando o nosso querido Rossandro Klinge, quando ele nos exorta e nos estimula com muita frequência a que nós espíritas, com o conhecimento que nós temos, com o amadurecimento que já alcançamos, que nós precisamos nos esforçar para fazer a diferença. Nós precisamos nos esforçar para influenciar a sociedade, não influenciar a sociedade, mas de maneira geral, né? Que eu vou lá na praça pública e vou ficar... Não é isso. Mas nós podemos influenciar no nosso dia a dia. Sim. Com o exemplo. E até desse pregue o evangelho o tempo todo. Se possível, se for preciso, use palavras. Como diz esse trechinho pequeno que diz, difunde ao teu redor com abastança o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre uma base segura e que te garantirá grandes lucros das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a do ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Que lindo, né? Ou seja, você recebeu, né? Difunde com abastança. É o que faz o seu amigo. Né? Com certeza. Ele está difundindo. O amor ao trabalho. Você vê que também isso, você mostra a importância de estar se esforçando. Não é com moleza, não é deitado numa rede que você vai... Não, é trabalhar, arregaçar as mangas, vamos. Isso também é difundir, sabe? Difundir a vontade, a gana, que é com o esforço que você vai. Enfim, esses são todos os benefícios que você está passando aos outros. Às vezes não só a inteligência, mas a disposição também. Contagiar as pessoas com a disposição. Né? E com a persistência. Com a persistência. Puxa, esse cara é um exemplo para mim. Pronto. Não desiste. Né? Eu admiro muito o nosso irmão que faleceu, abandonou o corpo há alguns anos, faz talvez 4, 5, 6 anos, não lembro. Mas eu tinha uma admiração muito grande pelo nosso querido Antônio Hermílio de Moraes, que inclusive chegou a ser candidato a governador, né? Você se lembra? Me lembro.
E na ingenuidade dele, né? Porque o pessoal apoiou bastante ele. E Quase você se lembra conseguiu. disso, Fábio? Não lembro. Você não estava... Não sei, eu estava em outra. Talvez eu Não estava em me lembro, Minas. não. 86, Foi 86, onde você estava em 86? Eu estava Copa do em México. Americana, morava... Copa do México, morava em Americana. Plano V. Não, qual é o plano? Cruzado. Não, 86. plano do... Não, foi do Sarney, Mas eu tinha 86. 14 anos, eu não estava em Filho outra. da Foi um tablita, daqueles da planos tabela. lá, é. 86 é da tabela. Então, mas o Antônio Hermílio, na época, ele era um crítico, sobretudo do Delfim Neto, né? Então ele criticava nos programas e tal, quando ele dava entrevistas. Mas as entrevistas dele eram entrevistas muito claras. E você sempre via que ele era um trabalhador incansável. Apesar de ser empresário, apesar de ser multimilionário, ele trabalhava o tempo todo. E era interessante porque o dia de folga dele era o domingo. E sabe o que ele fazia no domingo? Na parte da manhã, ele se dedicava a administrar o Hospital Beneficência Portuguesa. Sim, é isso mesmo. É impressionante. Impressionante. Então você imagina, né, que a empresa empresa dele, Votorantim, ela cresceu tanto que virou o nome de uma cidade. Sim. E quantas almas... E hoje tem até banco, Sim. né, Guilherme? Deve ter outros produtos aí também, né? Então, é o Banco Votorantim, que é da CBA. família, e do Banco do Brasil, né? Companhia Brasileira do Alumínio. A gente vê às vezes andando aí os carrinhos brancos da BV Financeira, do Banco Votorantim, é financeira de carro, né? Do banco. Mas ele tinha um defeito grande, né, Marcelo? Você sabe, né? Qual que era o defeito? Ele era corintiano. Né? Ah, sim. Conselheiro vitalício do Corinthians. Sim, todos nós temos as nossas imperfeições, né? Mas Outras pessoas dirão que a minha imperfeição é ser palmeirense. Essa é uma história linda realmente, porque Deus confiou a ele um talento e ele distribuiu, ele beneficiou muito. Distribuiu, porque quantas famílias, quantos empregos as empresas dele foram, né? E por décadas a fio, essas famílias tiveram o pão, né? Eu não sei como é que é a empresa hoje, né, Guilherme? Talvez você tenha mais conhecimento. Então, eu tô lendo aqui, né? O Grupo Votorantim hoje tem mais de 60 mil funcionários. 60 mil famílias. Ou seja, 240 mil pessoas vivem às expensas diretamente, fora os indiretos, né? Isso aí. Teve 9 filhos. Teve 9 filhos, olha só. Eu lembro que tinha um número grande de filhos. Isso aí. Então, quer dizer, né? Levava uma vida simples. Levava uma vida simples. Sempre o mesmo paletó. Não ficava com esse luxo. Não. E não se achava o tal por isso, né? Não. É uma história belíssima de vida, um exemplo também de um você vê, empresário né, que fez bom uso das suas riquezas. Da sua riqueza. E ele, infelizmente, no declínio da sua vida, ele foi acometido pela demência de Alzheimer, né, pelo mal de Alzheimer. E, infelizmente, ele perdeu conexão. Né? Perdeu conexão e nos últimos anos caiu no esquecimento, né? Foi impedido de exercer a sua própria vontade, né? Exatamente. Eu me lembro disso judicialmente, os filhos entraram com uma decisão que ele não podia mais tomar decisões por si só. E aí não tem jeito, né? Porém, aí é outra história. A mala dele foi recheada. A mala dele com certeza foi recheada. Ele certamente teve mais virtudes do que imperfeições. Certamente tinha as imperfeições. O quarto da estalagem Guilherme, também, como todos nós temos-las. Mas ele tem um quarto bom na estalagem lá da com certeza. Com certeza. Eu acho que vale a pena nós fazermos algumas reflexões sobre o vivendo o Evangelho agora, né? E bem lembrado essa colocação que você fez aí do emprego da fortuna. Quer fazer uma pausa enquanto você procura? Vamos fazer a pausa musical e aí retornaremos em seguida. Vamos. Retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje discutindo sobre o capítulo 16º
de O Evangelho segundo o Espiritismo. E deixamos aqui algumas mensagens selecionadas da obra Vivendo o Evangelho, psicografada pelo médium Antônio Badu e Filho e ditada pelo espírito André Luiz. E nós vamos encontrar lá na mensagem intitulada Desigualdade o seguinte comentário: existem desabrigados, mas existem mansões com famílias indiferentes ao sofrimento alheio. Existem famintos, mas existem mesas fartas cujas sobras se destinam ao lixo. As sobras do Lázaro, né? Que poderiam aliviar os Lázaros que muitas vezes nos batem à porta. Existem desnudos, mas existem armários repletos de roupas esquecidas. Repletos de roupas esquecidas. Olha, eu sei, vocês devem saber também, né, de pessoas que alugam apartamentos para colocarem as roupas, porque não cabe mais na sua casa não, no seu, como é que chama? Como é que é a mulherada? No closet, né? Tem aquela propaganda da Heineken e do closet, né? E tem gente que aluga apartamento para guardar dinheiro também, né? Sim. Em outro país, em outra terra distante. Assim, num país distante. Incrível. Existem doentes, mas existem pessoas saudáveis que nem se lembram deles, os doentes. Existem mendigos, mas existe muita gente que desconhece a fraternidade. Existem analfabetos, mas existem professores que não se interessam pelos alunos. É aquele negócio de colocar em primeiro plano, né? Uhum. Então, não é só... Por isso que eu falei lá no início, né? Que não é só o médico, né? Isso se aplica a todas as áreas de atuação. Uhum. É. Existem menores abandonados, mas existem pais que não enxergam além dos próprios filhos. Existem miseráveis, mas existem ricos que se preocupam apenas com a própria fortuna. Uhum. Que é aquele caso lá que você deu o exemplo. É. Vou até repetir, ó. Existem miseráveis, mas existem ricos que se preocupam apenas com a própria fortuna. Tá vendo? Apenas. Que bem interessante, né? Porque você pode se preocupar com a sua fortuna, não tem problema você multiplicar a sua fortuna. Sim. Mas não é só apenas com a própria fortuna. Né? Você pode fazer a diferença, você pode beneficiar muitas vidas ao seu redor. Ele se preocupava com a fortuna dele, mas ele se beneficiava. Assim, poxa, eu tenho que fazer essa fortuna porque eu tenho que continuar beneficiando. O mundo apresenta realmente enormes desníveis nas oportunidades de vida, gerando desequilíbrios sociais. O maior problema, porém, não é a desigualdade. O maior problema é a falta de amor para resolvê-la. Puxa vida. Então, não é difícil resolver a desigualdade. É difícil? Não. Não é difícil. Tem diminuir a desigualdade. Tem muitos empresários lá, americanos, eu acho que o nosso querido Guilherme deve ter mais conhecimento do que eu. O dono da Microsoft, outros multimilionários lá, né, Guilherme? Que eles abriram mão da fortuna, porque eles têm uma fortuna lá de, por exemplo, 100 bilhões. Aí eles falaram, o que eu vou fazer com 100 bilhões? 5 bilhões já é muito. Então eles pegaram, por exemplo, estou dando um exemplo, né? Nem sei se o número foi esse. Eles pegaram 95% e se libertaram desse dinheiro. Eles montaram fundações de pesquisa
para pesquisar o câncer, para pesquisar não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? E como é que chama lá, o dono da Microsoft? Eu sempre Bill esqueço. Gates. O Bill Gates, eu li uma reportagem que falava sobre isso. Mas outras pessoas também foram nessa mesma linha. Entendeu? Não sei os valores. Mas daí que a gente valoriza o óvulo da viúva, né? Sim. Verdade. Que ainda que seja 95%, se forem essas cifras, 5 bilhões ainda é um dinheiro Enorme. ingastável. Ingastável, mas é o raciocínio que eles fazem, né? Mas pelo menos, Guilherme, ele teve essa hombridade de reconhecer isso, né? E já resolveu lá o problema com a família, problema financeiro, né? Porque tem muitas pessoas que estão dirigindo. Foi a semana passada que eu falei? Que estão dirigindo um Escort XR3 vermelho. Vermelho conversível, né? Da nossa época, lá dos anos 80. 84, é. E o cara tá lá dirigindo aquele carrão, né? Que nós invejávamos na nossa época. E o cara tá numa profunda depressão. Sim. Né? Hoje seria o quê? Uma Mercedes? Seria, como é que chama aqueles carros suecos lá? Volvo, entendeu? Ferrari. Não sei o quê, né? E o cara tá lá dirigindo um carrão, mas tá numa profunda depressão. Sim. Às vezes tá à beira do precipício, né? E agora, em relação à desigualdade, essa colocação que ele faz é muito interessante, né? Que o maior problema para resolver a desigualdade é a falta de amor. Então, enquanto nós estivermos colocando num primeiro plano essa situação, a situação que privilegia a parte material, então nós vamos ainda continuar dando cabeçada. E tem uma passagem no Evangelho que também aqui nesse mesmo capítulo que fala que é para irmos em busca, não esperar que batam-nos a porta para pedir ajuda, ir de encontro ao necessitado, né? Que essa é uma questão também. Você ir de encontro. Aqui, ó, fala assim, ó, não repilais Isso. o que se queixa, com receio de que te enganes. Vai às origens do mal. Vai às origens do mal. É isso que é o amor, né? Vá à origem do mal. Ou seja, elimine ou tente amenizar lá na... Né? Ou seja, o que você está É fazendo uma aí, ação. meu filho? De onde Não você fique veio? passivo diante disso. Exatamente. Vá, se mova. Ou seja, põe o amor em ação, né? Em primeiro plano. Que é a caridade, né? Põe o amor em ação. Eu acho que é que nem esse trabalho que o Egimar coordena nos sábados, No período da tarde. de visitar as famílias. Um grande abraço, Gimar. Onde não é só ajuda material, né? Não é só dar a cesta básica, só fazer bazar. É ir na casa da pessoa, é entender quais são os dramas daquelas vidas, daqueles espíritos imortais. Abraçá-los. Abraçá-los, exatamente. É ir na fonte. É ir na origem do sofrimento deles, né? E aí tentar mudar lá. Acho muito bonito. Lindo mesmo. Bem, amigos, então nós vamos encerrar o nosso encontro na esperança e na certeza ao mesmo tempo de que as nossas reflexões, ou as reflexões que pudemos efetuar aqui neste nosso encontro, sejam úteis para todos os corações que nos ouviram. Gostaria de deixar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, ao nosso querido Bruno Eustáquio e a Taila, à nossa querida Luciana, a minha irmã, e também a Maria Fernanda, a Sapequinha, e também um beijo carinhoso à minha esposa Sônia,
ao Vitor, ao Giovanni e aos 25 vizinhos de cima e aos 25 vizinhos de baixo. O Marcos, fique à vontade aí para as suas despedidas. Obrigado, Marcelo, Fábio, Guilherme. Obrigado a Deus por estarmos aqui discutindo, né, essas questões e transmitindo às pessoas também aprendendo. Uma boa semana a todos. Abraços a todos os ouvintes e aos entes queridos. Amanhã estarei em Minas, vendo minha mãe também. Abraço minha mãe e todos os meus parentes. E que estejamos aqui de volta na semana que vem, se Deus quiser. Uma boa semana a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos amigos. Até a próxima semana. E aqui é o Guilherme se despedindo. E além do Dia Internacional do DJ, em 1979 nos deixava com a mala cheia para ir para o outro lado Herculano Pires. E em 1984, Ivone do Amaral Pereira. Nesta data? Nesta data. Até